Senhores vereadores e vereadoras, antes de entrarmos na ordem do dia dessa sessão ordinária, nos termos do inciso 7 do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Jacareí, procederemos à leitura e votação da aceitação de denúncia formulada pelo senhor Sebastião Carlos de Moraes contra o vereador Fernando César Ramos, Fernando da Ótica Original, protocolizada nesta Casa Legislativa, sob o protocolo geral número 933, em 6 de agosto do corrente. Passo, então, a fazer a leitura deste documento. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, esse assunto trata de um julgamento. E como todos julgamentos, são necessários juízes imparciais. É de conhecimento de todos os vereadores dessa casa que Vossa Excelência, na legislatura anterior, foi meu assessor. E, infelizmente, senhor presidente, o senhor deixou de ser. Após alguns desentendimentos, esse conflito se agravou tanto que, recentemente, Vossa Excelência fez graves acusações sobre mim nesse plenário. Então, sinto que Vossa Excelência não tem a imparcialidade necessária para conduzir esse assunto, senhor presidente. Senhor presidente, então eu peço que o senhor reflita sobre isso e se autodeclare impedido, convocando seu substituto legal, conforme artigo 24 e artigo 120 do nosso regimento interno. Caso Vossa Excelência não concorde, eu respeito, mas para garantir o devido processo legal, peço que essa questão de ordem seja submetida ao plenário, senhor presidente. Tendo em vista toda a fala e desabafo do vereador Fernando, respeito, com toda certeza, tem direito, eu declaro aqui que não teria direito ao voto no primeiro momento do recebimento dessa denúncia, mas coloco sim em votação do plenário se eu tenho o direito de continuar conduzindo esta sessão, sendo que nada na lei orgânica nem no regimento interno impede que eu continue presidindo esta sessão somente para a leitura do recebimento da denúncia. Coloco em votação os vereadores contrários que eu permaneça dirigindo, presidindo esta sessão. Por gentileza, levantem o braço. Somente os vereadores contrários que eu continue presidindo. Quem é contra? Somente um vereador levantou a mão, depois abaixou, o vereador Paulinho dos Condutores, continua com a mão levantada, então eu continuo presidindo essa sessão. Sebastião Carlos de Moraes, brasileiro, RG número 15.228.187, dígito 3, e CPF número 058.938.128/99, eleitor inscrito na 62ª Zona Eleitoral de Jacareí, sob o número 026067940.132, nos termos comparece perante Vossa Excelência, nos termos do artigo 31, inciso 1, da Lei Orgânica do Município de Jacareí, para requerer a abertura de processo legislativo para, por favor, primeiro secretário, conte o meu tempo lá para depois o vereador Fernando ter o mesmo tempo para a sua manifestação. Requerer a abertura de processo legislativo para a cassação do mandato do vereador Fernando César Ramos, conhecido como Fernando da Ótica, pelos motivos que expõe nessa representação. O denunciante, que é segundo suplente desta casa, vem acompanhando o noticiário local e regional
a respeito de denúncia aceita pela Justiça Federal de São José dos Campos, envolvendo falsificação de documentos públicos, estelionato e outros delitos com concurso de funcionária desta casa, de ex-vereadora e do vereador Fernando da Ótica. Fato que vem manchando o bom nome do Legislativo jacareiense, que já tinha sido atingido anteriormente com um desvio de recursos financeiros desta Câmara no valor de R$317 mil, fato notório, conhecimento público. Ao acionar o site do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, subseção de São José dos Campos, deparou com a seguinte decisão da Primeira Vara Federal, que transcreve a seguir por descrever com precisão os fatos improbos, para dizer, no mínimo, cometidos pelo citado vereador. Processo número 000396-15-2019, 403-6103. O representante do Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face de Wanda Elisa Diogo, portadora do RG, número 7772-991, dígito 2, inscrita no CPF 044-230-288, dígito 67, filha de Vicente Diogo e Maria Aparecida Diogo, nascida aos 21/10/1953, natural de Jacareí, São Paulo, pela prática em tese do delito previsto no artigo 299 do Código Penal, por 4 vezes em continuidade delitiva, e em face de Roseli Gaspar, portadora do RG, número 14.409.514, dígito 2, CPF 052-493-378, dígito 21, filha de João Gaspar dos Santos e Vicentina Gonçalves, nascida aos 12/4/1964, natural de Itanhandu, Minas Gerais, e de Fernando César Ramos, portador do RG 16.718.953, dígito 0, CPF 064.508.728, dígito 96, filho de Benedito Lázaro Ramos e Josefina Aparecida Leite Ramos, nascido aos 7/7/1969, natural de Jundiaí, São Paulo, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 304, artigo 299, ambos do Código Penal, por 2 vezes cada um, em concurso formal, folhas 213/216, segundo consta na denúncia, em 3/9/2015 e 9/12/2015, na agência da Caixa Econômica Federal, situada em Jacareí, os acusados Roseli Gaspar e Fernando César Ramos, com pleno conhecimento dos elementos objetivos do tipo penal e vontade de realizar a conduta proibida, utilizaram documentos públicos ideologicamente falsos perante a instituição financeira, empresa pública federal, a fim de facilitar a celebração de contratos de empréstimo pessoal com consignação em folha de pagamento. Narra ainda a inicial acusatória que em 3/9/2015 e 11/12/2015, a denunciada Wanda Elisa Diogo, com pleno conhecimento dos elementos objetivos do tipo penal e vontade de realizar a conduta proibida, inseriu declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documentos públicos, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Para a apuração dos fatos, foi instaurado o inquérito policial número 0100/2017, na Delegacia de Polícia Federal em São José dos Campos, folhas 02/03, a síntese do necessário. Fundamento e decido. A denúncia descreve as condutas que caracterizam, em tese, os crimes nela capitulados e está lastreada em documentos encartados nos autos do inquérito, dos quais são colhidos a prova da materialidade delitiva e os elementos indiciários suficientes à determinação da autoria dos delitos, conforme se extrai da representação criminal, folha 06/13, dos ofícios da Caixa Econômica Federal, folhas 18, 98/133, dos ofícios da Câmara Municipal de Jacareí, São Paulo, folhas 67/72, 74/75, da mídia, contendo cópia digital do processo disciplinar, folhas 96/97, nos termos de declarações, folhas 146/147, 165/166, 177,
183/184 e 194, e dos autos de pedido de quebra de sigilo bancário em apenso, autos número 0004504, 92/2016, 403, 6103. Ademais, a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e não é o caso de rejeitá-la liminarmente. Diante do exposto, demonstrada a justa causa para instauração da ação penal, recebo a denúncia de folhas 213/216. Cite-se e intimem-se os acusados para responderem à acusação por escrito e por meio de defensor constituído no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal. Os acusados deverão ser intimados a informar ao senhor oficial de justiça se dispõe de condições para constituir advogado, sob a advertência de que, se não o tiverem, deverão declarar tal fato ao senhor oficial de justiça, hipótese na qual os autos serão remetidos à Defensoria Pública da União. O mesmo ocorrerá se nada declarar a respeito e não apresentar resposta à acusação. Nos termos do artigo 396-A, parte final do Código de Processo Penal, para justificar a necessidade de intimação por oficial de justiça das testemunhas eventualmente arroladas. No silêncio, estas deverão comparecer, independentemente de intimação, à audiência de instrução eventualmente designada. As testemunhas de mero antecedentes não serão ouvidas em juízo, haja vista o disposto no artigo 401º do Código de Processo Penal. Fica facultada à defesa a juntada de declarações por escrito, nas quais deverá constar expressamente que o declarante está ciente de que, caso seja falso seu teor, poderá responder pelo crime de falsidade documental nos termos do artigo 299 do Código Penal. Requisitem-se os antecedentes penais e as informações criminais dos acusados, inclusive aos distribuidores da Justiça Federal e Estadual, bem como as certidões dos feitos eventualmente constantes que possam interferir em eventual dosimetria da pena. Ao SUDP, para as devidas anotações no tocante à alteração de classe e polo passivo, nos termos do artigo 265 do provimento CORE número 64/2005. Regularize-se a autuação, procedendo-se ao apensamento formal dos autos do pedido de quebra de sigilo bancário aos presentes autos, haja vista a conclusão da medida concedida nos autos 0004504, 92, 2016, 403, 6103, altero o nível de sigilo para sigilo de documentos. Anote-se, espeça-se o necessário para o cumprimento da presente decisão, ciência ao representante do Ministério Público Federal, publique-se. O denunciante, em relação a este fato, entende que o vereador, acusado e denunciado pelo Ministério Público Federal, mediante provas robustas oferecidas inclusive por esta Câmara, conforme publicações jornalísticas, não pode ocupar a função digna de vereador do município de Jacareí, ainda porque uma decisão como esta, de um juízo federal, não foi tomada baseada somente em meras suspeitas. Desta forma, fica claro que o vereador Fernando da Ótica, juntamente, está respondendo a processo criminal por estelionato majorado, estelionato simples e crimes contra o patrimônio, pois que utilizou-se, segundo investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, acatadas pelo juízo federal, de certidões falsas que o declarou funcionário efetivo desta Câmara para levantar empréstimos que somados são da ordem de mais de R$70 mil, dentre outras acusações. Independentemente do processo criminal que respondem os acusados, o vereador Fernando da Ótica cometeu várias infrações a leis federais e municipais, que caracterizam falta de decoro na conduta pública, atos improbos e ilegais, cuja extensão os senhores vereadores podem medir e que está atingindo a honra de todos os membros dessa casa, que também são alvos de comentários desairosos por entender a população que tudo ficará por isso mesmo e que os vereadores não apuram má conduta grave de colegas.
o que o requerente não acredita que assim seja. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992, em seu artigo 4º, dispõe que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. O artigo 9º da lei citada descreve que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego. E, por fim, seu artigo 11 afirma que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. A Lei Orgânica do município de Jacareí é clara em seu artigo 31 e inciso 1. Perderá o mandato o vereador que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Seu artigo 32, incisos 1 e 2, prevê a cassação do mandato do vereador que, 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Por sua vez, o Código de Ética e Decoro Parlamentar, editado pela Resolução número 626/2001, considera em seu artigo 4º como deveres fundamentais do vereador: exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública, defender a integralidade do patrimônio municipal, não utilizar a influência de seu cargo em benefício próprio ou de terceiros. O Código de Ética e Decoro Parlamentar repete, em seu artigo 5º, o artigo 37 da Constituição Federal, dispondo que, além dos deveres elencados no artigo anterior, o exercício da vereança obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na seção referente às infrações à ética e ao decoro, o Código de Ética dispõe em seu artigo 9º, referindo-se ao artigo 8º, que as infrações tipificadas no artigo anterior, como atentatórias à ética ou ao decoro parlamentar, não eliminam outras irregularidades que assim possam ser caracterizadas e aplicadas na forma da lei. A conduta do vereador, com denúncia aceita pela Justiça Federal, baseada em documentos robustos, que o denunciante sabe já ter sido conhecimento desta presidência e dos demais membros desta casa, ainda porque tornaram-se fatos públicos e notórios e merecem a devida apuração e punição com perda do cargo o vereador. Após devida apuração, os termos da Lei Orgânica do município e demais leis penais e de improbidade administrativa, se esta casa entender que a medida deve ser tomada para a salvaguarda da honra parlamentar de cada membro desta casa e em defesa do bom nome do poder legislativo local. Junta a esta denúncia cópia do despacho do juízo da primeira vara da Justiça Federal, subseção de São José dos Campos, e requer que esta presidência acesse os autos do processo na primeira vara federal de São José dos Campos, bem como juntada de matérias jornalísticas, cujos títulos transcreve abaixo, referente ao caso e que podem ser acessados nos endereços eletrônicos informados, todos acessados nesta data: Jornal O Vale, G1 e Diário de Jacareí. Posto os fatos, o denunciante requer que as denúncias sejam apuradas no âmbito legislativo, nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica e mais artigos no Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, para que, em procedendo os fatos aqui expostos, seja aplicado ao disposto no item 4, artigo 14 do Código referido, e tudo o que dispõe a Lei Orgânica, cuja atribuição, neste caso, é bastante clara. Artigo 28. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 8º. Decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos indicados da Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na legislação federal aplicável.
Inciso 18. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal. Expostos os fatos, a presente denúncia deve ser recebida por esta presidência e votada pelo plenário, apurando-se todos os fatos mediante devido processo legal, garantindo-se o contraditório e ampla defesa e afastando o vereador denunciado de suas funções até o encerramento do processo administrativo. Sebastião Carlos de Moraes, Jacareí, 5 de agosto de 2019. Neste momento, concedemos ao vereador Fernando da Ótica Original o uso da tribuna desta Casa Legislativa pelo tempo de 15 minutos, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, possa se defender do que lhe é imputado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras, o público presente aqui nesta manhã. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque se Ele não tivesse dado o fôlego de vida para nós acordarmos hoje, nós não estaríamos aqui. Bom, meu tempo é curto, tá? Mas eu acredito que 15 minutos dá para colocar aqui as anotações que eu fiz e que eu quero compartilhar com vocês. Os nobres vereadores têm em suas mesas, que eu já coloquei aí, uma pasta com os documentos que estão anexados, aonde os senhores e as senhoras podem ver a nossa defesa. Eu anotei aqui, ó. Estou sendo processado, juntamente com uma vereadora, por uma denúncia feita em 13 de maio de 2016. Vésperas das últimas eleições. Eleição essa que foi a segunda mais polarizada da história brasileira. Só perdendo em termos de polarização para a eleição presidencial de 2018. Em época de eleição, todos os tipos de denúncias possíveis contra os políticos aparecem. Os vereadores dessa casa, que já exerceram mandato em legislatura anterior, puderam acompanhar esse tipo de situação, uma enxurrada de denúncias, em que a maioria delas é arquivada, porque só tem um propósito, de prejudicar os candidatos. Essa denúncia contra mim não foi diferente, surgiu às vésperas das eleições. E disse que em 2015 eu teria usado um suposto documento falso para pedir empréstimo na Caixa Econômica Federal e com isso ter me beneficiado. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. O tal documento que tanto se fala é uma declaração produzida pelo RH da casa, informando que eu ocupava o cargo de assistente legislativo, mas, na verdade, todos dentro e fora da Câmara sabem que fui vereador na legislatura anterior. Todos sabem que eu fui vereador na legislatura anterior. Isso não tem esconderijo. E continuo sendo vereador nessa legislatura. Não teria como esconder isso de ninguém. E nunca foi a minha intenção. Nunca foi a minha intenção esconder de alguém que eu estou vereador aqui nessa casa. Eu só tomei conhecimento dessa situação quando fui chamado à delegacia e constatei o erro do documento. Digo erro porque eu não pedi para fazerem qualquer alteração de cargo, salário ou qualquer outra coisa. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso.
Quem me conhece sabe, eu não preciso disso. Eu não sei quantas pessoas aqui já contrataram empréstimo, mas, geralmente, os facilitadores pegam a relação dos documentos exigida, conferem e levam ao banco, fazendo toda a intermediação. Por isso que são chamados de facilitadores. Mas esse tal documento não me beneficiou em nada. Como ando dizendo por aí. O valor do meu salário estava correto, estava tudo correto, só o cargo mesmo que foi equivocado. Mas ninguém enganou o banco, porque antes, em 2013, eu havia contratado empréstimo e a Câmara já havia emitido uma declaração com meus dados, todos corretos, inclusive quanto à função de vereador. Então, o banco já tinha esse meu histórico arquivado. Como eu iria falsear o que quer que fosse? Como eu iria fazer documentos falsos? Como quer que fosse? E por quê? Por que eu iria falsificar documentos? Se eles já tinham o meu documento que eu era vereador, porque se trata de uma renovação de contrato. E mesmo que não tivessem junto com essa declaração de 2015, que foi errada, também foi o contra-cheque, onde estava expressamente a função de vereador. Se eu quisesse enganar o banco, por que enviaria esses dois documentos juntos? Por que eu iria enviar esses dois documentos juntos? Uma declaração dizendo que sou assistente legislativo e um contra-cheque dizendo que sou vereador, faz sentido? Faz sentido isso? Tem também aqui na Câmara Municipal o portal da transparência. A Câmara Municipal disponibiliza o portal da transparência, onde qualquer pessoa pode acessar e ver qual a função de cada um aqui dentro e qual o salário que essa pessoa recebe, porque é tudo público. É tudo público. Não teria como esconder ou mentir sobre a minha função, ainda mais numa cidade do porte de Jacareí, onde sou figura pública. Mais de 25 anos no comércio. E agora, vereador no segundo mandato. E esses empréstimos que contratei, eu paguei por eles. Eu paguei pelos empréstimos. Como qualquer cidadão. Paguei pelos empréstimos como qualquer cidadão que empresta de um banco. Os empréstimos eram consignados, o dinheiro é descontado da minha folha de pagamento, diretamente pela Câmara e repassado ao banco. Está tudo quitado, não ganhei um centavo. Não ganhei um centavo. Não tirei dos cofres públicos um centavo. Enfim, senhor presidente, para concluir, está claro que tudo não passou de um erro compreensível, um erro de digitação, que infelizmente passou despercebido por várias pessoas. E que esse erro foi usado de forma maliciosa, em 2015, e agora está sendo usado novamente em 2019, com uma única finalidade, de interferir nas eleições que estão por vir.
Está claro, gente, está claro. Está claro que esse processo quer interferir nas eleições que estão por vir. Quem não consegue enxergar isso? Senhor presidente, nós poderíamos resolver isso nas urnas. Poderíamos resolver isso nas urnas. Mas tem gente que tem medo e prefere o tapetão. Prefere o tapetão. Vamos para as urnas. Quem trabalhou, o povo reconhece. Quem trabalhou, o povo vota de novo. Quem trabalhou, o povo está sabendo. Isso tudo vai ser detalhadamente explicado na justiça. Vai ser detalhadamente explicado na justiça. Onde me será concedida a oportunidade de defesa. Pois eu ainda nem fui intimado. Eu não fui nem intimado pela justiça. Perceba, senhoras e senhores, se o promotor quisesse, poderia pedir o meu afastamento da vereança no próprio processo, mas não pediu. E se o juiz federal responsável pelo caso concordasse, poderia impor esse afastamento, o que mostra que nada fiz. Senhoras e senhores, você que está me acompanhando na TV Câmara, você que está ligado na internet, assistindo ao vivo essa sessão de Câmara, vai ver o reprise dessa sessão de Câmara, preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. Mas essa casa, pedir uma medida tão drástica sobre a minha pessoa, mais de 4 anos depois do suposto fato, e às vésperas das eleições municipais, façam a leitura, senhoras e senhores, façam a leitura, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente. Eu só posso dizer que é de uma irresponsabilidade. Responsabilidade tremenda, o que estão querendo fazer. Pois quem me colocou aqui foi o voto popular. Eu fui o segundo vereador mais votado nessa legislatura. Segundo vereador mais votado nessa legislatura. Conquistando os votos com legitimidade, conquistando os votos na transparência e na verdade. Eu não estou aqui no tapetão, não. Eu não estou aqui nessa casa no tapetão. Eu estou aqui pela soberania do voto. É pela soberania do voto que eu estou aqui. Mas diferente do Poder Judiciário, as forças políticas adversárias desta cidade, numa rapidez impressionante, as forças políticas dessa cidade, numa rapidez impressionante, que afronta a lei, já iniciaram um processo de cassação sobre o meu mandato.
em total desrespeito ao voto popular. E com a única finalidade de influenciar nas eleições do ano que vem. Para concluir, senhor presidente, eu tenho plena convicção que vossas excelências, senhores vereadores, senhoras vereadoras, presidente dessa casa, irão refletir com muita sobriedade a injustiça que outros querem promover. Promover de que forma? Usando esta casa aqui, para quê? Para promover uma cassação. E farão essa reflexão, senhores vereadores. Só para concluir, senhor presidente, do juramento que fizemos quando tomamos posse do atual mandato, no dia 1º de janeiro de 2017. Lembra, vereador Flávio? Dia 1º de janeiro de 2017. Lembra, vereador Arildo? Vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador Paulinho dos Condutores, vereadora Márcia, vereador Aderbal, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Juarez, vereadora Lucimar, vereador Paulinho do Esporte, vereadora Sônia da Patas, da Amizades. Senhor presidente, só para concluir, senhor presidente, mais um minuto. Nós dissemos assim, no dia 1º de janeiro de 2017, vocês se lembram, foi um momento mágico, foi um momento lindo, aonde nós dissemos assim: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei, e promovendo o bem-estar de Jacareí. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, peço que respeitem a lei. Respeitem a lei. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores e vereadoras para que declarem seu voto a favor ou contra a aceitação da denúncia. Por ordem, presidente, o senhor não acha que deveria ser lida a decisão aqui do Ministério? Porque para a gente ter coerência no que estamos votando, propriamente dito? Não existe a necessidade de leitura dessa decisão que chegou, tá? Não existe a necessidade, todos já têm a cópia aí, estão cientes da decisão. Tá? Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem, só para que nós vereadores e vereadoras entendamos a questão, é que o rito de cassação ele está previsto no nosso regimento interno, né? E foi apontado pela defesa do vereador Fernando a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, o que fora afastada essa incongruência com a Constituição
por uma liminar proferida pela juíza aqui da Vara da Fazenda Pública. Então, como nós estamos a trabalhar esse pedido de cassação num regramento que é federal, que é o decreto 201 de 67, eu acho por bem que nós suspendamos essa sessão por 10 minutos e nós, vereadores e vereadoras, nos reunimos para conhecer o teor do rito de processo de cassação desse decreto, porque eu só vim a ter conhecimento ontem quando fui me preparar para a sessão do dia de hoje. Então eu coloco isso e submeto ao restante do plenário para que a gente faça essa suspensão. Senhor presidente, também quero contribuir. Acho que a gente tem que fazer aqui o que é certo. O artigo que está previsto na lei, na nossa lei orgânica do município, que permitiria o senhor fazer o afastamento do vereador Fernando, caso queira, ele foi suprimido pela lei federal, Fernando, de 1967, conforme súmula vinculante 46 do STF. Então, hoje não cabe um afastamento do vereador Fernando. O que nós estamos julgando aqui é um pedido para abertura de um processo de investigação. É só isso. Não há necessidade da suspensão, né? Eu faço questão de ler a decisão que chegou para nós aqui. Cuida-se de mandado de segurança preventivo com pedido liminar impetrado pelo vereador Fernando César Ramos em face do presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Abner Rodrigues de Moraes, com o fim de impedir o seu afastamento liminar das funções legislativas no caso de recebimento da denúncia contra ele formulada por suposta infração político-administrativa, com base no regimento interno da Câmara Municipal, eis que é aplicável, no caso, a súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal. Com a inicial folha 01/09, vieram os documentos de folhas 10, 554. É a suma do pedido, decido o pedido liminar. Nos termos do artigo 1º, caput, e 7º, 3 da Lei 12.016/2009, são requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, fundamento relevante que se configura quando os elementos dos autos apontam para a necessidade de proteção, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, necessidade de se resguardar a efetividade do processo e da tutela pleiteada. Desta forma, a concessão da medida liminar, na forma prevista na lei, exige a demonstração do fumus boni iuris do periculum in mora. Destaca-se que, como bem salientado por Eli Lopes Meirelles, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final. É procedimento acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa pré-julgamento, não afirma direitos nem nega poderes à administração. Preserva apenas o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado. Mandado de segurança 25, São Paulo, Malheiros 2003, página 76. Pois bem, sobretudo diante do teor do artigo 33 da Lei Orgânica do Município, que regulamenta o processo de cassação do mandato
de vereador pela Câmara Municipal e permite, em seu inciso 9, que o presidente da Câmara afaste o vereador acusado de suas funções, desde que a denúncia seja aceita pela maioria absoluta dos membros da Câmara, convocando o respectivo suplente até o julgamento final, em descompasso, portanto, com a legislação federal sobre o tema. Acresce salientar que, de acordo com a súmula 722 da Suprema Corte, convertida na súmula vinculante número 46, são da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, que, em relação aos prefeitos e vereadores, foi exercida mediante a edição do Decreto-Lei número 201/67, que, ao menos a partir da Lei número 9.504/97, revogou expressamente o artigo 7º, parágrafo 2º, não prevendo mais o afastamento do vereador acusado após o recebimento da denúncia. E, se é assim, inviável aplicar ao impetrante disposição do regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, claramente incompatível com a legislação federal editada pela União no exercício de sua atribuição privativa, estabelecendo o afastamento do vereador denunciado de suas funções, uma vez recebida a denúncia. O perigo de dano está no fato de ter o impetrante, caso não obtenha a liminar, que se submeter ao rito previsto na lei e na sessão parlamentar prevista para acontecer no dia 14/8/2019, na parte da manhã, com graves prejuízos à sua função legislativa. Justamente por isso, diante da percepção de indícios de plausibilidade do direito invocado, aliado ao perigo da demora, reputo necessária a concessão da liminar. Por conseguinte, defiro a liminar pleiteada e o faço para, preventivamente, determinar a autoridade coatora que se abstenha de aplicar o rito previsto na lei orgânica do município de Jacareí em eventual processo de cassação do impetrante até decisão final da presente ação mandamental, seguindo-se os trâmites, se o caso, do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Diante do adiantado da hora, cópia da presente decisão, assinada digitalmente, servirá como mandado ofício a ser exibido pelo impetrante. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de impetrar aqui, quando se fala em suspensão e cassação, que essa casa encaminhasse para o Conselho de Ética para que possa fazer a verificação. Porque eu acho que o pedido de cassação... Vereador Paulinho, nós estamos seguindo a nossa lei orgânica e o regimento interno. Sim, é base na lei orgânica e no regimento. Sim, mas está aqui o pedido de cassação. Então, eu acho que a Comissão de Ética tem todos os poderes de estar analisando, tendo em vista que foi eleito. Então, eu peço que caminhe para o Conselho de Ética. Tendo em vista a liminar, nós temos que seguir o que está no decreto. Então, temos que eleger vereadores para a comissão processante nessa sessão, ok? Presidente, questão de ordem. Eu acho que deixar bem claro que nós não estamos votando aqui nem o afastamento do vereador Fernando e nem a cassação, porque nós não verificamos nada. Então está tendo... É o recebimento da denúncia. É só para concluir. Nós estamos colocando, aceitando a denúncia para fazer a preliminar interna na casa. Então, não é afastamento, não é cassação. Está tendo um equívoco grande aqui e nós não podemos perder o regimento interno dessa casa. Só por questão de ordem, senhor presidente, só por questão de ordem, foi muito bem colocado pela vereadora Lucimar Ponciano, porque as pessoas estão confundindo as coisas, né? Achando que isso aqui é apenas uma aceitação da denúncia que foi feita. E eu acredito que todos os vereadores têm a obrigação de averiguar essa denúncia que foi feita. Não é cassação, gente, não é cassação, nós não estamos aqui. Então, é apenas um pedido de aceitação da denúncia que foi feita. Eu acho que os vereadores têm que acolher para poder averiguar essa situação. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Que fique bem claro aqui que está sendo aberto um processo de cassação. Está sendo aberto um processo de cassação. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras para que declarem seu voto a favor ou contra a aceitação da denúncia.
Como vota o vereador Arildo Batista? Senhores vereadores, depois dessa discussão, fica claro que esse processo que está sendo avaliado por nós, ele tem que ser anulado. Portanto, eu sou contrário e a utilização do instrumento correto por essa casa, que é o Conselho de Ética. Esse sim é que tem a propriedade de analisar e encaminhar. Portanto, sou contrário. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, o que acontece é o seguinte: eu estou disposto, sim, a entrar no Conselho de Ética. Agora, cassação, isso é tapetão. Isso aí é uma forma covarde, de fazer justiça. É uma forma covarde de fazer justiça. Eu encaminho o meu voto contrário. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, senhor presidente, como vocês puderam perceber aí no processo que foi lido pelo nobre presidente, uma investigação que começou pela Polícia Federal, que foi para o Ministério Público Federal, foi acolhido por um juiz. Então, acho que deve ser acolhido por essa casa também, para que possa ser feita a investigação. Então, eu voto a favor da denúncia. Favorável à denúncia, tá? Acolho a denúncia. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando o meu voto, primeiro, quem não deve não teme, isso eu falo para o Fernando, com toda clareza. E a segunda questão, a gente tem que seguir o regimento interno. E a outra questão, funcionários envolvidos nesse fato, já teve afastamento. Então, no caso aqui, nós vamos fazer um parecer sobre essa questão. Então, eu não tenho poder nenhum de fazer nenhuma cassação, mas eu sou favorável a gente apreciar e fazer análise interna. Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, só justificando o voto, eu penso que toda e qualquer denúncia que recai sobre algum parlamentar, ela deve ser apurada. Para mim é muito caro o princípio da ampla defesa, do contraditório, de ter a oportunidade que as pessoas possam ali se defender, e nós estamos aqui a aceitar ou não um processo de cassação, que é a medida mais drástica. Então, sem a gente apurar os fatos, sem a gente saber qual foi o limite da atuação do Fernando, da servidora da casa, e aqui eu quero fazer um parênteses. Afastou-se a servidora dessa casa para receber salário. É uma férias antecipada. Eu quero encaminhar um requerimento, vereador Abner, que a gente corte o salário, porque não pode premiar alguém em casa, ficar esperando um julgamento e recebendo salário. E o salário é muito alto. Nós precisamos cortar o salário. E para dizer que eu li atentamente o processo do Fernando, li as regras, e eu penso e sou na mesma linha que o vereador Arildo colocou, que a gente rejeite o processo de cassação e abra-se um procedimento preliminar pela Comissão de Ética para avaliar se a conduta do Fernando tem um erro grave ao ponto de se impor a pena drástica. Então, meu voto é por rejeitar esse pedido e abrir um procedimento preliminar. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando o meu voto. Acho que nós todos não somos juízes, né? Eu acho que temos que ter, todo cidadão ele tem direito à voz. E nós, enquanto cidadãos, devemos ouvir ambas as partes. Então, o rito de cassação, sem ter todas as partes ouvidas e apuradas com maturidade, eu sou contra. Tá? Eu acho que deve sim ter avaliação do vereador, ele deve ser ouvido, todas as partes,
como todos os funcionários envolvidos dentro da comissão de ética. É esse meu julgamento. Pressione. Vota contra ou a favor? Contra a ritualística de cassação. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Obrigado. Pessoal, eu sou uma pessoa, claro, penso todo o trabalho que temos aqui nessa casa, sabemos a dificuldade que é. Claro que temos que ter, não no momento de cassação, não queremos cassar ninguém, é claro, mas temos sim que averiguar o que é certo, o que é errado. Tá certo? Então, nós temos que ver, temos que analisar, temos que fazer, sim, o trabalho que é dessa casa. Vai ser, se passar, vai ser eleito 3 vereadores que vão trabalhar isso. Cassação só vai caber ao momento que for decidido pelos 3 vereadores, se for sorteado, ok? Meu voto é favorável. 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 Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Senhoras e senhores, eu, na realidade, vejo a nossa democracia ameaçada. Eu acho que o mesmo pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. A mesma funcionária que cometeu esse equívoco foi a funcionária que cometeu o equívoco dos 317 mil e não foi afastada por essa casa. Essa é a realidade. A mesma funcionária não foi afastada por essa casa. E por que que agora afastou-se a funcionária? Eu acho que nós aqui temos que ser justos. Eu acho que todos nós temos direito à defesa, sim. Mas eu quero dizer uma verdade para todos os senhores. É uma injustiça que está se cometendo, porque aqui nós temos em nossas mãos, e aqui no depoimento da funcionária, ela diz claramente à polícia que foi um equívoco dela, que ela cometeu um equívoco. Não tem nada que desabone a conduta do vereador. Portanto, eu acho que nesse momento, essa casa, mais uma vez, cometendo um equívoco. Portanto, eu sou contra a cassação. Eu sou a favor que encaminhe, só para concluir, senhor presidente, que encaminhe para a Constituição de Justiça, porque ela foi formada e ela tem de ética, e ela tem 2 anos aqui nessa casa para fazer o seu trabalho. Eu acho que é um afronte, um absurdo contra a população que votou no vereador, e nós não podemos fazer isso. Por isso eu sou contra esse pedido de cassação. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, eu quero começar citando uma frase para você, Fernando, que a luz do sol é o melhor detergente. Então, como a Dulcimar disse, quem não deve, não teme. Só para explicar, isso é importante, gente. Alguns vereadores estão tentando confundir a população. Eu sou presidente da Comissão de Ética, e se a gente tivesse aberto esse processo de ofício, seria a Comissão de Ética que ia tocar esse processo. Porém, é previsto na lei orgânica do município, quando esse pedido de cassação é feito através de uma denúncia, você tem que seguir esse rito, que é o trâmite legal. Nós vamos passar na casa da lei, nós vamos passar por cima da lei. Então, senhor presidente, eu acho que assim, nós temos que agir como justos, não como justiceiro. A comissão ela pode ser formada, vai ser formada por 3 vereadores sorteados aqui. O vereador vai ter amplo direito de defesa, e para que se ocorra a cassação, não são os 3 que decidem, tem que ter 9 votos favoráveis para essa cassação. Então, meu voto pela transparência e justiça
eu sou favorável à abertura dessa comissão. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Bom, justificando meu voto, que situação muito difícil, né? A gente estuda, lê, relê, e eu estou observando aí, né, os cartazes, não ao tapetão, queremos política sem perseguição política, Fernando é inocente. Jamais eu pensei que o Fernando possa ser culpado, né? E eu também estou aqui analisando, vocês não têm noção a situação que a gente fica, né? Eu conversei muito com o Fernando, né, Fernando? Conversei também com os outros amigos vereadores, né? E realmente a gente começa a analisar profundamente o que todos estão falando. Eu falei desde o começo que eu sou contra a cassação desse mandato. Eu acho, isso eu falei para o Fernando, falei para todos os vereadores. E a coisa está tomando um rumo agora que realmente eu fico meio preocupada, né? Porque aqui a gente não está votando um projeto, nós estamos com um problema com o vereador, com uma vida que a gente está aqui direcionando o que vai acontecer. Então, a coisa eu acho que é muito mais além. E eu vou realmente mudar o meu voto. Eu sou contra. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Olha, falando não dá. Pedir calma, buscar. Eu, vereador Valmir do Parque Minha Lua, aqui nessa Câmara Municipal tenho 3 mandatos agora, fui eleito em 92 a 96, e a gente tem que honrar o voto que o povo coloca a gente aqui. E digo para vocês aqui nessa Câmara Municipal, tem que ser muito esperto e não pode errar. Não digo que o Fernando está errado ou se está certo, mas nós temos que seguir o regimento interno da casa. Nós não pode passar a mão na cabeça de ninguém aqui. Aqui ninguém é amigo de ninguém, aqui não é pai nem filho de ninguém. A verdade eu quero dizer a vocês. A verdade eu quero dizer a vocês. Eu gostaria de votar para vocês escutar. A verdade eu gostaria de dizer a vocês. Aqui eu quero honrar meu voto dessa população. Errou, tem que pagar. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Mais uma vez, repetindo os mesmos motivos que coloquei nas outras questões de ordem, infelizmente sinto que todo o respeito que tenho ao vereador Aderbal, ele não tem a imparcialidade necessária como juiz dessa causa julgar esse assunto. Não tenho nada contra Vossa Excelência, vereador Aderbal, mas ele é o primeiro suplente da coligação. Caso o resultado desse processo seja uma cassação, automaticamente ele vira titular do mandato, que atualmente é suplente. Porque a vereadora Patrícia Giuliani se afastou para ser secretária da Assistência Social. Então, volto a dizer, não tenho nada de pessoal contra o vereador Aderbal, mas mesmo que indiretamente, há um interesse na causa, vereador Aderbal. O senhor tem um interesse na causa. Sobre isso, o Código do Processo Penal diz, artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 4º, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha de reta ou colateral até o 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Também no Código de Processo Civil
diz, artigo 145, a suspeição do juiz. Inciso 4, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, diante dessa situação, é importante que o vereador Aderbal se declare impedido de votar, conforme o artigo 120 do nosso regimento interno. Caso Vossa Excelência não concorde para garantir o devido processo, senhor presidente, peço que essa questão de ordem seja submetida ao plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, mais uma vez eu venho trazer. Nós não estamos votando a cassação do Fernando. Tanto que ele até votou no processo. Ele não poderia nem votar no processo, porque é o nome dele. Então vamos garantir a nossa autonomia enquanto vereador. Cada vereador tem direito de votar, sim, inclusive o Fernando votou. Senhor presidente, remete ao plenário, senhor presidente. Por favor, senhor presidente. Quero deixar bem claro que não temos nada na lei orgânica, nada no regimento interno que prejudique o vereador Aderbal, que cumpre o mandato dele de vereador desde janeiro de 2017. O vereador Aderbal tem o direito de votar. Porém, foi pedido aí que colocasse em plenário, se o vereador Aderbal tem direito, eu gostaria de solicitar o voto dos vereadores. Os contrários ao direito do vereador Aderbal de dar o voto. Os contrários. Como o vereador Fernando falou, a Lucimar pediu a palavra, também quero pedir, por favor, aos nomes vereadores que deu o direito de eu votar. Eu já votei tanto projeto polêmico aqui, um a mais, um a menos para mim. Eu estou aqui para representar e para votar. Eu gostaria de votar assim. Não sou interessado, meu amigo, para quem está falando aí, porque eu estou aqui desde o primeiro projeto dessa casa. Entendeu? Então, eu nem me considero um suplente. Eu estou aqui, eu gostaria muito de votar. Coloco em votação os vereadores contrários ao direito de votar do vereador Aderbal se manifestem levantando o braço. Os contrários. Vereador Aderbal, então, foi aprovado o seu direito de exercer o voto. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Eu, desde o começo, eu já falo desde o começo que tudo que eu já fiz para mim, gente, já está bom demais. E eu sendo do lado do vereador Fernando, nós conversamos muito quarta-feira passada. E eu falei para ele, comigo não tem 2 pesos, 2 medidas. Afastaram a funcionária Wanda, então eu voto favorável ao pedido do pastor Tião. Isso aí já está investigando e a justiça vai mostrar para vocês.
Bom, deixar claro a todos, estamos diante de algo polêmico. É uma questão que nenhum de nós nessa casa gostaríamos de estar participando disso. Seria bom que nenhum caso de desvio, nenhum caso de improbidade, nenhum caso de crime fosse realizado aqui dentro dessa casa. Porém, nós temos uma denúncia que foi apresentada e o juiz já recebeu essa denúncia. Tendo em vista que o próprio réu teve o direito de votar, tendo em vista que o próprio réu, nesse processo, cumpriu o direito do seu voto, eu também tenho o direito de votar neste processo. Nós temos um empate de 6 votos a 6. O meu voto, eu voto a favor do recebimento dessa denúncia. Nós vamos eleger uma comissão processante, serão sorteados. Eu estou falando, vereador, por gentileza. Serão sorteados 3 vereadores que farão parte da comissão processante. Então, o meu voto é favorável ao recebimento da denúncia. O senhor tem que levar isso a plenário, senhor presidente. Levar essa votação à plenária. Questão de ordem. O senhor já abriu mão do seu voto. O senhor tem que levar essa questão à plenária. Se a plenária achar que deve ser assim, o senhor vota. Senão, o vice-presidente assume. Então, vamos votar se o réu também tem direito ao voto. Pode ser? Isso, senhor presidente. Presidente, eu acho que tem que trazer a plenário. Trazer a plenário. Senhor presidente, leva ao plenário, senhor presidente. Faça justiça, senhor presidente. Leva ao plenário isso, senhor presidente. Para a sessão. Vamos parar essa sessão, gente. Vamos parar essa sessão, que isso aqui que está sendo feito é uma injustiça. Leva isso a plenário. Isso não pode acontecer aqui. Isso é uma vergonha que está acontecendo. É uma vergonha o que está acontecendo aqui. Senhor presidente. Senhor presidente. Para a sessão, então. Senhor presidente, questão de ordem. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha que estão fazendo com o meu mandato aqui nessa casa. É uma ser vergonhice que estão fazendo. Quem tem que definir esse voto é o vice-presidente. Ou então leva o voto para a plenária para saber quem é que vai votar. O que é isso, gente? Onde nós vamos parar? Que lei que é essa? Que casa que é essa? Isso é um absurdo, é uma afronta. Lembrando que o presidente abriu mão do voto dele no início da sessão. Ele abriu mão, eu não vou votar. Ele falou no início da sessão que não iria votar. Senhor presidente, acho que questão de ordem, eu queria aqui expressar a questão de ordem, senhor presidente. Com todo respeito a vossa excelência, mas o senhor, no começo da sua fala, abriu mão de sua votação. Portanto, senhor presidente, eu acho
Eu acho que nós temos que seguir. Foi dito para o senhor. Foi dito. Só para concluir. Senhor presidente, por questão de ordem, eu queria sugerir que a gente interrompesse a sessão por 10 minutos, só nós 13 vereadores subamos à sala de reunião e lá para a gente conversar e chegar num consenso. A sessão está suspensa por 10 minutos. Retornamos à sessão ordinária. Estamos diante de um processo de denúncia formulada pelo senhor Sebastião Carlos de Moraes contra o vereador Fernando César Ramos, protocolizada nessa casa pelo protocolo número 933, em 6 de agosto do corrente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença dos vereadores presentes no plenário. Estão presentes os vereadores Sônia Patos da Amizade, Abner de Madureira, Paulinho do Esporte, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Aderbal Sodré, Fernando da Ótica Original, doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista e Luiz Flávio. Estão todos presentes, senhor presidente. Por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários, a Câmara Municipal de Jacareí aceitou a denúncia formulada pelo senhor Sebastião Carlos de Moraes contra o vereador Fernando César Ramos. Aceita a denúncia, passaremos à constituição da comissão processante, que será feita por sorteio de 3 vereadores, dentre os desimpedidos. Participarão do sorteio, portanto, os vereadores Aderbal Sodré, Arildo Batista, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Luiz Flávio, doutora Márcia Santos, Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomão, Sônia Patas da Amizade e Valmir do Parque Meia Lua. Para que todos possam verificar, os nomes estão aqui, passo às mãos do primeiro secretário. Vereador Aderbal Sodré, vereador Arildo Batista, vereador Juarez Araújo, vereadora Lucimar Ponciano, vereador Luiz Flávio, vereadora doutora Márcia Santos, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereadora Sônia Patas da Amizade,
e o vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Convido o vereador Fernando para que faça aqui a comprovação da retirada dos votos. Primeiro componente da comissão processante, vereadora Sônia Patas da Amizade. Segundo vereador sorteado para fazer parte da comissão processante, vereador Juarez Araújo. E o terceiro, vereadora Lucimar Ponciano, fará parte também da comissão processante. A comissão processante, que deverá conduzir os trabalhos de apuração da denúncia formulada pelo senhor Sebastião Carlos de Moraes contra o vereador Fernando César Ramos, Fernando da Ótica Original, ficou constituída pelos vereadores Sônia Patas da Amizade, Juarez Araújo e Lucimar Ponciano. Peço aos integrantes da comissão processante que no prazo de 24 horas comuniquem à mesa diretora os respectivos presidente e relator do processo.